Então, uma das sugestões modernas para encarar o problema da confusão é que seja visto como um fenômeno envolvendo uma série, que pode envolver uma série de eventos ou fatores, mais do que definir como algo individual de cada uma das variáveis, né? Então, hoje em dia, a tendência é falar mais de fenômenos de confusão, mais do que confundidores, né? Ou confounders. Numa definição mais tradicional, a gente definiria um fator de confusão como uma variável que estaria associado com uma exposição e com um desfecho que não faria parte do mecanismo causal, né? Que ligaria uma exposição de interesse, tipo nesta imagem, o café, com um evento de interesse, como câncer de pâncreas. A forma de lidar de controlar um fator de confusão específico está baseado no condicionamento por essas variáveis que determinam a confusão, né? Mas esse condicionamento pode acontecer em vários momentos da pesquisa, né? Desde o desenho, excluindo, por exemplo, pessoas com um fator que pode ser levar à confusão. Por exemplo, no exemplo do café e câncer, né? Se o fator de confusão é tabagismo, uma forma de controlar isso, excluindo os fumantes do estudo. Outra forma é o pareamento, né? Que por cada pessoa com uma característica no grupo exposto, tenha outra pessoa com a mesma característica no grupo não exposto. Então, tomando de novo o exemplo anterior, por cada pessoa que tome café e que fume, procurar uma que não tome café e que também fume, né? E fazer esse pareamento. Outra estratégia seria a randomização ou aleatorização da exposição, né? Coisa que é factível para tratamentos, mas que para muitos fatores de risco isso não seria algo factível, né? Ou viável ou ético, muitas vezes não seria algo ético fazer uma randomização para fatores de risco, né? Isso desde o desenho, mas também a gente pode controlar confusão na análise. E existem diferentes estratégias, aqui eu mencionei só 3, né? A padronização, quando a gente compara populações, por exemplo, taxa de mortalidade por uma doença específica, e padroniza essas taxas, a gente está controlando pelo efeito da idade, do sexo, né, por variável demográfica, isso se utiliza bastante também. Essa é uma forma de controlar esse efeito da idade sobre o resultado quando compara populações. Análise estratificada, né, e as regressões seriam, então, formas bastante populares de controlar a confusão na análise. No caso anterior, no exemplo anterior, imaginem que temos 2 populações expostas e não expostas ao café. Pensemos num estudo hipotético de 1.000 pessoas em cada um dos grupos, sendo que no primeiro, 46 desenvolveram câncer e no segundo grupo, 19. Só batendo o olho já para ver que existe um maior risco no grupo de expostos ao café. Mas, sabendo que existe, pode haver um fenômeno de confusão devido ao tabagismo, uma pergunta, uma forma de abordar isso é definindo quantas pessoas fumam em cada um dos grupos e qual o risco nesses subgrupos,
né? Então, imagine nessa situação que temos 400 fumantes e 600 não fumantes no grupo exposto ao café. E, em contrapartida, no grupo não exposto, temos apenas 100 fumantes e 900 não fumantes. Aqui já estamos vendo que este primeiro grupo já tem uma maior frequência de tabagismo. Então, essa seria uma das características das variáveis de confusão, fatores de confusão, que estão mais frequentes ou que estão associadas com a exposição, ou que estão distribuídas de forma diferencial segundo a exposição. Então, aqui já existe uma maior frequência desse fator entre os pacientes expostos. Mas, para poder definir que tanto isso é explicado, ou como se explicaria, ou se é possível ter uma medida de associação ajustada ou controlando esse fenômeno, precisaríamos definir quantos casos, estes 46 casos, né, neste caso, como se distribuem segundo esses subgrupos expostos ao tabagismo. Aqui, neste caso, 46 casos, 40 entre fumantes e 6 entre não fumantes. Isso são dados hipotéticos. E aqui, desses 19, teríamos 10 casos entre fumantes e 9 entre não fumantes. Uma forma de medir, ou como uma forma teria sido interessante para medir o efeito do café sobre câncer, poderia ser fazendo exclusão, né? O que a gente comentou, ser uma forma de controlar a confusão associada ao tabagismo. Então, se a gente analisasse unicamente não fumantes, aqui temos 6 de 600, dá 1%, 1% de incidência nos expostos ao café, e nos não expostos ao café, pegaríamos os não fumantes, 9 de 900, seria 1% também. Então, de cabeça, podemos ver que não existe uma associação, então, uma diferença entre não fumantes. A mesma coisa poderia ser se restringíssemos a análise unicamente aos fumantes. Então, fumantes daria 10% nos que tomam café, 40 de 400, e 10% nos que não tomam café, 10 de 100. Né? Então, 10 e 10, não existe diferença nesses grupos. Né? Na análise estratificada, não precisaríamos fazer uma exclusão desses de pacientes segundo essa exposição, né? A gente podia analisar os pacientes segundo estratos, por exemplo, no extrato de fumantes e no extrato de não fumantes, e calcular a medida de associação em cada um desses estratos. E com uma fórmula, esta fórmula de Mantel-Hansen, poderíamos ter uma medida de resumo, juntando essas medidas dos estratos. No exemplo anterior, esta seria a distribuição dos pacientes segundo a exposição entre esse café e o evento câncer, tanto no extrato de fumantes quanto no extrato de não fumantes. Como sabemos, aqui o valor vai dar, como já comentamos, fizemos de cabeça, vai dar 1. Aqui também vai dar 1, e ao juntar com esta fórmula que considera distribuições, os valores marginais, etc., com certeza vai dar 1 também, essa medida de associação resumida ou estratificada por tabagismo ou ajustada por tabagismo, como vocês quiserem chamar. Também pode ser feito um análise estratificado para calcular outras medidas de associação, como os ratio, como razões de taxas. Também existem fórmulas específicas, esta é a fórmula para os ratio. O cálculo seria feito desta forma também deve dar um valor nulo. Quais seriam os problemas? Quais são os problemas da análise estratificada? Primeiro, que você precisa ter estratos, né? Então, se houver muitas variáveis, muitos grupinhos, muitas variáveis de confusão, você precisaria fazer um grupinho para cada combinação dessas variáveis de confusão. Então, se a gente quer ajustar por tabagismo, por sexo,
por idade, né? Então, precisaria ter um extrato de fumantes, homens de tal idade. Outro extrato de fumantes, mulheres de mesma idade. Depois, outro extrato de não fumantes, homens de outra idade, etc. Então, para cada uma dessas combinações de variáveis, precisaria fazer um extrato. Então, quando o número de extratos aumenta, se perde muita informação, se perde muita eficiência, se perde poder para identificar associações, né? Além disso, variáveis contínuas precisariam ser estratificadas, categorizadas. Então, idade como tal, seria complicado ajustar por idade na estratificada, que precisaria fazer grupinho de idade, e às vezes isso traz um problema, né? O problema de que pode haver uma confusão residual, porque você está assumindo que em cada extrato todo grupo de idade tem um comportamento homogêneo, né? Quer dizer, você perde a capacidade de discriminar entre pequenas mudanças dessa variável contínua. E então, quando você quer avaliar vários fatores, você perderia então poder para identificar associações. Como uma alternativa está bastante popular, são as regressões, né? Uma regressão consiste em uma função, né, para predizer uma variável dependente a partir de um conjunto de variáveis independentes, né? Então, um exemplo são os modelos de regressão binomial, que eles pretendem modelar ou estabelecer uma função para predizir a proporção de um evento, né? E quando a gente fala de proporção, pode ser incidência ou prevalência. Estima a medida de associação, que estima o risco relativo para cada uma das variáveis independentes incluídas no modelo. Também é chamada regressão binomial. Eu vou comentar unicamente esta regressão para o exemplo que é de câncer de pâncreas, da simulação que eu apresentei. Então, numa regressão binomial, que a sintaxe em Stata utiliza este comando, binreg, a gente depois coloca a variável dependente, caso de pâncreas, a independente, vírgula, RR, que é risco relativo, risk ratio. E aí vai aparecer o risco relativo e o intervalo de confiança e o valor de P, para a hipótese nula de que o risco relativo é igual a 1. Esse seria um análise univariável ou uma estimativa, que é uma estimativa cruda, bruta ou sem ajustar. Se a gente incluir cigarro, o tabagismo, esta terceira variável, a gente vai ter o risco relativo ajustado. A gente de cabeça fez uma análise estratificada de cabeça, praticamente. A gente sabe que não existe associação entre café e câncer, né? E quando ajustado por tabagismo, aí o risco relativo ajustado seria de 1, né? E esse seria o intervalo de confiança, quer dizer, o valor nulo da associação. Uma coisa interessante das regressões é que, além de resultar, de obter uma medida para a variável de interesse, como também acontece com análise estratificada, a regressão também apresenta a medida de associação das outras variáveis incluídas no modelo. Nesse caso, o tabagismo, que estariam ajustadas pelas outras. Então, o tabagismo também ficaria ajustado por café. Também podemos adicionar uma outra variável, nesse caso, uma variável contínua, como idade.
E isso levaria a que agora a variável café, a medida de associação da variável café, estaria ajustada não só por tabagismo, mas também por idade. Então, essa seria, isso é uma das vantagens da versatilidade das regressões, que permite ajustar por um número grande de variáveis, né? E, interessantemente, a gente também teria uma medida de associação para a variável idade, né? Isso é interessante, é muito atraente, mas tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a definição de por quais variáveis eu deveria ajustar deveria ser feita para cada exposição em particular, né? E isso é um tema que a gente discute quando considera os diagramas causais, né? Mas, para quando os estudos têm propósito de predição, é bem interessante conhecer a contribuição de cada uma das variáveis incluídas na predição de um evento, né? Na predição da probabilidade de um evento, de um resultado de interesse. Então, vantagens das regressões. São bastante eficientes, mais eficientes do que as análises estratificadas para olhar múltiplas variáveis. É mais flexível e potente para identificar associações, porque não tem esses problemas que a gente já mencionou. Mas existe um risco importante um risco importante que se abuse da ferramenta, como comentei. Se eu estou querendo pesquisar um fator, uma exposição e um desfecho, eu começo a incluir variáveis para ajustar essa associação, nem sempre o modelo vai oferecer uma estimativa adequadamente ajustada para as outras variáveis, né? Eu tenho que considerar os fenômenos envolvidos em cada uma dessas variáveis. Às vezes, um modelo que está bem adequadamente ajustado para uma variável, talvez esteja ajustado de forma desnecessária ou tenha um sobreajuste para a outra, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, com essas desvantagens das regressões. Nesse sentido, um desafio importante é definir por quais variáveis eu devo ajustar, né? A gente, quando começa um estudo com fins de inferência causal, né, e não estou falando dos estudos que pretendem simplesmente identificar um modelo preditivo, né, estou falando de estudos que pretendem avaliar se A é causa de B ou um fator de risco para B, para fazer alguma intervenção, né. Nessas situações, vem um desafio, bom, mas pode haver fenômeno de confusão envolvido, por quais variáveis devo ajustar? Então, esse é um desafio importante, né? Definir quais são as covariáveis pertinentes a ser controladas, seja no desenho ou na análise, ou especificamente numa regressão. O que se recomenda, né, é que a identificação desses fatores esteja baseada no entendimento dos fenômenos causais que conectam as variáveis. Agora, vou terminar com uma frase que encontrei em um artigo de Greenland, e é que as teorias científicas não são uniformemente confiáveis e frequentemente são preenchidas com ficções e falsidades. E explicitamente, nesse artigo, Greenland e Peirce fala o seguinte: a adesão estrita na filosofia estatística ou teoria matemática pode prejudicar a inferência científica, a menos que tal adesão seja moderada pela sensibilidade contextual, né? Aí a gente prevê ter a sensibilidade que os supostos podem mudar, os critérios, o estado de conhecimento pode mudar, e na medida que os resultados sejam consistentes com diferentes abordagens, poderemos ter mais confiança em nós mesmos. Bom, é isso. Muito obrigado.